Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça. Vamos começar a terceira e última hora. Hoje é sexta-feira, 28 de julho de 2023. Boas-vindas também a você que nos acompanha agora pelo YouTube, além do FM 104,7. Boas-vindas a você que está aí. E se você ainda não chegou lá, vai lá no YouTube, coloque Rádio e TV Justiça ao vivo e clique no link da Rádio Justiça. Agora 10h06. Revista Justiça. Debate. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, uma data criada em 2010 pela Organização Mundial da Saúde. Inclusive, o STF participa da campanha Julho Amarelo com a iluminação especial até o fim do mês. Campanha que visa conscientizar a população sobre os tipos de hepatites virais e as formas de prevenção. Esse é o nosso propósito. Estamos aqui recebendo em nossos estúdios. Começo apresentando a médica infectologista, mestre em doenças infecciosas pela UNB, doutora Maria Aparecida Teixeira. Doutora Maria Aparecida, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Também está conosco aqui o presidente da Sociedade de Infectologia do DF. Ele é membro do Comitê de Hepatites Virais da Sociedade Brasileira de Infectologia e é infectologista do Centro de Doenças Infecciosas do Distrito Federal. Doutor Davi Urbaez, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Doutora Maria Aparecida Teixeira, chega um pouquinho mais perto aqui do nosso microfone para o nosso ouvinte te ouvir melhor. E eu gostaria que a senhora começasse explicando para o nosso ouvinte, afinal, hepatite é um termo genérico? O que é hepatite? Qual a introdução que podemos fazer sobre essa doença? Excelente. Pois bem, hepatite é um termo genérico, você disse muito bem. Hepatite, o termo it, o sufixo it, se refere à inflamação. Então, seria um quadro inflamatório das células do fígado, que se chamam hepatócitos, e podem ser devido a quadros desencadeados por medicamentos, por agentes infecciosos que podem agir ali de forma direta ou de forma indireta. Pode se dar também por agentes não medicamentosos, mas agentes como gases tóxicos. Enfim, existem uma série de agentes que podem ali promover um quadro inflamatório no fígado, não é? Não somente de caráter infeccioso, promovendo inflamação no fígado. Doutor Davi, por favor, pode complementar. Então, como a Maria Aparecida falou, é interessante sempre deixar isso bem claro, porque veja bem, qual é o foco dessa comemoração, dessa mobilização? São as hepatites, ou seja, as inflamações do fígado, decorrentes de vírus que gostam apenas do fígado, né? Que a gente chama de vírus hepatotrópicos. E com muita ênfase naqueles vírus que tem como característica evoluir de forma crônica. Ou seja, eles entram na pessoa pelas mais diferentes portas de entrada, a gente pode falar depois um pouquinho sobre isso, e o próprio sistema imune da gente não consegue dar conta de eliminá-los. E aí fica uma espécie de, vamos chamar assim, uma simbiose entre a gente e os vírus, e eles permanecem conosco em dimensões de décadas, dimensões temporais de décadas. Fundamentalmente, quem tem esse comportamento entre esses vírus, que são um conjunto de vírus bem especial, que é o que está levando essa mobilização toda, são o vírus de hepatite B e o vírus de hepatite C, que são provavelmente os responsáveis por quadros muito, muito intensos que acometem a saúde pública em grandes números, centenas de milhões de pessoas, e por conta disso nós lutamos e temos programas e temos todo um conjunto de aparatos, de políticas para tentar combater os seus efeitos deletérios. Essas doenças silenciosas, né, me fez lembrar, por exemplo, a herpes zoster, né, que a pessoa carrega por muitos anos, quando chega um momento ela aparece, né? Sim. Na verdade, o vírus zoster da varicela, ele é um vírus que a gente manifesta lá na infância ou na adolescência e mais raramente na fase adulta, na forma da catapora ou varicela. Então, ele é um vírus neurotrópico, ele fica guardadinho ali nos nossos gânglios nervosos. E um belo dia, quem teve catapora, você teve, Sérgio, catapora?
não deve esquecer, porque ela é muito incômoda. Sobretudo quem teve catapora na adolescência. Não, eu tive muito pequeno, não tenho nenhuma memória dela. Não tem Mas nada. minha mãe que fala. Mas Não a fica sua uma marquinha como Não. essa aqui. Eu saiba não. E certamente, naquela época, se você teve outros irmãos, ou tem outros irmãos, sua mãe deve ter juntado todo mundo num quarto para todo mundo pegar logo, não? Não me recordo. Não se lembra, pois bem. Mas então, a catapora, ela acontece ali na vida mais tenra e o vírus fica, essa simbiose que o Dr. Davi falou agora é muito característica também da família herpes. Então, o vírus da varicela é da família herpes. E então ele fica ali, guardadinho, dormindo. E lá para frente, ele pode voltar, mas na forma do cobreiro, que é a varicela zoster. Ali, por volta dos 40, 50 anos, ele pode voltar, que é quando nossa imunidade começa a envelhecer com a gente, que é chamada imunossenescência. Ou em situações onde a imunidade fica realmente mais enfraquecida, como situações de doenças como câncer, pessoas que precisam de um transplante, precisam tomar remédios para calar a imunidade, né, para não rejeitar, né? Então, assim, é nessas situações que ele se aproveita e volta. Mas hoje temos a vacina, que ainda não está ao alcance de todos, mas certamente para um futuro breve teremos. Acabamos abrindo esse parênteses para falar da herpes zoster. Sim. A senhora falou do cobreiro. Eu fiquei na dúvida, porque na época, na minha infância, eu tive cobreiro e falava que era roupa mal passada. A roupa Mas que não era bem será que era passada. cobreiro, Sérgio? Às vezes aí tem uma Umas dificuldade. bolinhas que apareciam no corpo, é cobreiro. É uma roupa mal passada. Isso que existe. não é mesmo como falou a Maria Aparecida, é cobreiro mesmo. E é cobreiro por quê? Porque ele parece uma cobra seguindo o trajeto de um nervo. Como se fosse uma serpente. É uma serpente. É diferente, então, Agora, do que eu passei. É bom diferenciar. Os vírus herpes, eles não provocam lesão enquanto estão dormindo. Estão quietinhos com a gente lá de boa. Não é o caso das hepatites crônicas. Isso. Elas estão o tempo inteiro provocando reações inflamatórias, que por isso chama inflamação crônica, e progredindo nesse seu poder de deterioração do fígado. Não cessa nunca essa deterioração enquanto elas estão em atividade. Isso. O senhor explicou então que a pessoa que tem a hepatite já está com ela, mas quando vai perceber então, já está num estágio muito avançado. Isso, é porque tudo aquilo que é crônico, né, de forma geral, estabelece um certo pacto com o nosso corpo, no sentido de não criar sintomas. Porque você tem necessariamente nesse modelo, que isso tem, se remonta na biologia, como que os agentes infecciosos começaram a agir conosco, aí se montaram diferentes relações de amor e ódio, vamos chamar assim, né? Isso. Porque a gente, na verdade, é cheio de bicho. Eu fico muito impressionado com as pessoas querendo se desinfetar com sabonete, não sei o que das quantas. Isso dá vontade de rir. É hilário para não dizer que não tem, porque felizmente não tem jeito. A gente faz parte do ecossistema. Então, nessa relação que se monta ao longo de muitos e muitos anos de evolução entre agente infeccioso e a gente, se estabelecem essas relações. Esses vírus que evoluem cronicamente, eles não vão gerar de cara, de pronto, um quadro sintomático. Só quando entram na gente. Quando entram, eles batem na porta e a gente fica assim, tal, e dá uma reagida. Mas depois a gente se acostuma. Só que se acostuma e eles vão tomando conta, porque não são eliminados, e aí isto é o grande problema. É silencioso. Só terá sintomas quando o órgão, que é o fígado, que é um órgão muito grande, que tem muita reserva funcional, está em tal deterioração que não dá mais conta da sua função. Aí começa a ter várias e várias manifestações. Ou, em alguns casos, que é muito doloroso, o próprio fígado desenvolve um câncer, que é o que chama carcinoma hepatocelular. Mesmo ele estando muito bem, isso é fundamentalmente associado ao vírus da hepatite B. Então, o vírus da hepatite B ele tem a capacidade de transformar a célula hepática numa célula descontrolada, que vai ter ausência de limites da sua função, e isso é uma malignização. Esse vírus
é muito paradoxal que a gente ainda tenha ele, porque nós temos uma vacina de extraordinária eficácia. Então, é essa questão das contradições e paradoxos. Essa vacina já foi formulada nos anos 80 e até hoje nós não conseguimos parar a transmissão do vírus da hepatite B, e no mundo nós temos em torno de 300 milhões de pessoas com hepatite crônica pelo vírus da hepatite B, gerando mais de 1 milhão de mortes por ano a partir de carcinoma hepatocelular. Doutora? E eu pego carona no que o Davi está falando, porque é uma doença passível de erradicação. Porque quando nós falamos de vacina, que felizmente existe para a hepatite B, como o doutor Davi bem falou, uma vacina altamente eficaz e que está no nosso Programa Nacional de Imunização, diga-se de passagem, um programa exemplar. A senhora esteve na Europa e tem algo similar aqui? Como nós temos aqui no Brasil, o SUS, olha, o sistema de vacinação? Considerando o tamanho desse país e considerando as diferenças socioeconômicas de um país como esse, não existe programa como o SUS no mundo. No mundo. O programa do SUS eu me emociono de falar. Né? Nós precisamos saber usar o SUS. Ele tem as suas lacunas, não é verdade? Porque é um país muito desigual, é um país de uma extensão absurda e realmente é hercúlea a tarefa de entrar em todos os rincões desse país, porque você está aqui, Sérgio, estamos hoje numa capital, mas capilarizar o sistema é muito difícil. E não é todo médico mesmo que quer ir ali para uma cidadezinha que não tem nenhum recurso, não tem raio-x para dar um diagnóstico de pneumonia, enfim. Mas voltando aqui à questão da vacina, quando a gente fala de vacina, a gente pode falar de erradicação de uma doença. Quando a gente não tem vacina, a gente pode falar de eliminação. Então, a vacina da hepatite B está no nosso PNI, Programa Nacional de Imunizações, desde 1998, doutor Davi, não é isso? Em 92 começou nessa área endêmica, isso. Em 98 para... Calendário vacinal. Mesmo nasceu, universal, isso. A partir de uns 10 anos, mas com uma cobertura sensacional. Então, nasceu a criança, vacinou. Ou seja, desde 98 para cá, a gente pode dizer que todo mundo é vacinado. Mas a pessoa pode se negar a... Não, porque isso faz parte... Os pais podem se negar? É que temos esse movimento anti-vacina, gente, né? isso de pais se negando é uma moda muito recente. Okay. Porque os pais nem sabiam o que estava sendo administrado, felizmente com uma confiança, que é a confiança que deve se ter no sistema de saúde. No sistema de saúde é um sistema de saúde exemplar. É muito difícil a gente não se desviar para o SUS, porque quem faz doença infecciosa é filho do SUS, é militante do SUS, é emocionalmente ligado ao SUS. Então, umbilicalmente. Para a gente, é uma obrigação, é um dever e um orgulho. É um enorme orgulho fazer parte disso. Quando a gente morrer daqui a 200 anos, eu espero, uma das experiências mais marcantes da nossa vida é termos feito parte do SUS. Isso mesmo. E no SUS, indo para a hepatite, que é pelo qual a gente está aqui, nós temos todos os recursos para a resposta adequada, que vai desde vacina para hepatite B, tratamento eficaz para hepatite B, tratamento para hepatite C, até nos casos extremamente complexos, tratamento como transplante de fígado, toda a paleta de quimioterapia, radioterapia e uma competência, né? Médicos hepatologistas, infectologistas, transplantadores, cirurgiões de enorme expertise. Então, isso é o SUS, e não sei se você sabe, o SUS se sustenta com R$ 136 por mês por habitante. É praticamente um milagre, é quase metafísico saber que o SUS faz isso tudo de vacina a transplante com esse subfinanciamento tão terrível. Isso. A senhora falou da vacina, pois não.
Não, eu só queria aproveitar o que o Davi falou. Então, para a hepatite B, nós podemos falar numa futura erradicação. O Brasil, inclusive, é signatário da OMS para um programa de erradicação das hepatites C e B, e todas as hepatites eliminação até 2030. Eu acho que é uma meta muito audaciosa. Talvez a gente possa falar disso para 2040, né, Davi? Quem sabe se a gente... se desdobrar, se esmerar... Isso depende muito de recurso e de vontade de gestão política. Gestão política. E agora esse novo governo federal colocou isso nas metas do Ministério da Saúde. Prioritárias. Como transmissão vertical do HIV, eliminação da sífilis, e colocou a eliminação das hepatites virais. Isso. Tamanha a importância e tamanha a perspectiva que nós temos de intervenção. Isso. Nós temos no país tudo para fazer uma gestão disso, como falou a Maria Aparecida, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos 20 anos. Ele acompanha também o desenvolvimento do que aconteceu com o vírus da imunodeficiência humana, com a tuberculose, com as infecções sexualmente transmissíveis, mas nós tivemos passos muito grandes, porque a outra hepatite, que é o vírus da hepatite C, passou de ser uma tragédia para o tratamento, porque quando a gente tratava, o paciente praticamente era muito parecido ou igual a uma quimioterapia para câncer. Tamanho, os efeitos adversos, a dificuldade, era um tratamento extremamente penoso. Passou por um tratamento que a palavra em português seria simplório, para a imensa maioria. Claro, se você vai para pacientes mais complexos, que também tem, mas é um tratamento extremamente eficaz. No máximo uma dor de cabeça. Nada. Talvez, e nem assim, isso. Nem isso. Então evoluiu bastante. Então, evoluiu assim, é uma revolução. O que permite o que falou a Maria Aparecida. Nós ambicionarmos fazer a eliminação. A gente não fala erradicação hoje, porque a gente sabe que sempre vai ter alguns bolsões onde a transmissão acontece, que são as populações muito vulneráveis. Né? Como presidiários, moradores de rua, da liberdade, muito vulneráveis, né? São pessoas cujos determinantes sociais, psicológicos, familiares e políticos são muito desfavoráveis. São populações à margem, invisíveis. Sim. Então, a maneira que a dinâmica dessas doenças infecciosas funciona ali, inclusive, são marcadores da própria miséria. Porque, a bem da verdade, você pode usar hepatite C e hepatite B, se não são eliminadas, é porque esse grupo social é um grupo que está saneamento básico fundamental para isso. O saneamento básico é fundamental para tudo, mas talvez para a hepatite A, que é outro capítulo. Né? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês explicar essas letras. Mas Sim. voltando rapidamente sobre a vacina, quantas doses para a hepatite B, então, são administradas? Quer falar, Davi? Explica o esquema. Então, aí esse é um dos problemas. Como a Maria Aparecida vem falando da vacina. A vacina é ótima, maravilhosa, mas tem um problema. São 3 doses para você estar imunizado. E tudo que tenha mais de uma dose já representa um degrau na barreira. Contra, né? Porque a pessoa tem que ir no primeiro dia, 30 dias depois e 6 meses depois. Se perder a data, já perde a efeito. Não, se perder a data você pode recuperar, mas o problema é a pessoa ir 3 vezes. Isso. Você conseguir captar a atenção, captar o compromisso, que as pessoas possam ir. A gente tem SUS, tem dificuldade, por exemplo, poderia ofertar serviço à noite, mas aí a gente não tem uma política que evolua para esse caminho. Enfim, tem várias soluções que poderiam ser implementadas que ainda não são. Mas esse é um dos problemas, né? Que são 3 doses. 3 ainda doses. A gente não tem... Já nasceu, já toma a primeira dose. Aí, isso é muito importante o que você falou, porque isso é um indicador de qualidade de saúde. O Brasil é que levou esse patamar na Organização Pan-Americana da Saúde, porque é um dos países que mais vacina na sala de parto, né? E a meta é vacinar 95% das crianças ao nascer, até porque a atenção hospitalar do parto no Brasil também é acima de 90%. Então, isso é uma coisa que a gente está bem. Nos últimos 4, 5 anos, teve um problema gravíssimo com todas as vacinas, nessa confusão que se formou em volta, né,
A gente caminhou para trás quase que um século, provavelmente mais de um século. Por que com esse retorno todo? Aí vamos ter que fazer um programa sobre isso, porque aí vamos me estender demais. Eu não posso te explicar isso. Aí, porque nós fomos para um local sombrio na nossa história política. E isso promoveu os discursos mais absurdos, mais mirabolantes. Assim como nos anos 60, todo mundo no Brasil queria se vacinar, queria sair da área rural, queria ir para a cidade, para ver novidade, para viver melhor, para ter acesso. Nessa última década, as pessoas quase que compraram uma vassoura para voar, né? Porque negaram o iluminismo para muitas coisas. E aí caiu também a vacina, que não é um problema só brasileiro, isso é um problema da Organização Mundial da Saúde, que é a excitação vacinal, porque se espalhou medo contra a vacina. Medo. As pessoas falam até hoje, uma pessoa que teve Covid, por exemplo, e futuramente tem um AVC, ou alguma coisa, a culpa da vacina. Enfim. É complicado, né? Eu falo, não, isso é sequela da Covid. Não, foi a vacina que provocou. Se os infectologistas resolverem ser resistentes, quem vai ter AVC somos nós e outros colegas, de tanto que a gente briga por conta disso, de tanto que é triste, mas revoltante. Então, não sei quantos de nós ainda infartaremos, teremos AVC. Eu acho que o Dr. Davi tem um humor bem refinado, né? E isso é importante nos dias atuais, porque a gente precisa dar um pouco de leveza à nossa vida depois de um período tão complexo que vivemos, com a faca no pescoço e o cano do revólver na cabeça. A pandemia colocou todo mundo no mesmo barco. E ainda experimentamos no Brasil toda essa era negacionista. E eu vou só aproveitar aqui para falar de uma frase do Dr. Raimundo Paraná, que é baiano, meu conterrâneo, uma sumidade, né, uma sumidade nas hepatites, um hepatologista maravilhoso, e ele diz uma coisa com a qual eu concordo. O médico que nega a vacina, a eficácia da vacina, a segurança da vacina, ele deveria ter o seu CRM cassado. E uma pessoa que propaga, ela pode não acreditar em vacina, ela tem o direito de não tomar vacina, digamos, um direito individual em tese, sim. Mas se ela propaga isso, faz uma campanha contra vacinas, ela poderia ser incriminada, seria um crime contra a saúde, contra a humanidade. Não é? Então, que ela tenha os seus pensamentos, mas que ela guarde para si e dentro de um quarto escuro, trancado de preferência, e de lá não saia. Vamos falar sobre os tipos. O senhor já falou do vírus A, B, C, a doutora já falou de que tem o D também. São 5 letrinhas, né? Vamos explicar um pouquinho de cada uma. O senhor pode explicar para a gente? Começa com a letra A, faz um revezamento aqui. Então vamos lá. Eles têm em comum que são vírus que a gente chama, uma palavra meio complexa, hepatotrópicos, ou seja, eles causam dano fundamentalmente no fígado. Às vezes podem dar um danozinho em outro lugar, mas o foco dele é o fígado. Então você tem o vírus de hepatite A, que é um vírus que pertence aos enterovírus, ou seja, são vírus que entram pelo sistema digestivo, cujo principal e único, praticamente, mecanismo de transmissão é você consumir alimentos ou águas, ou levar a mão contaminada com fezes, ou com águas que vieram contaminadas com fezes de pessoas que estavam com o vírus da hepatite A, porque esse é um vírus que passa pelo tubo digestivo, entra pela boca e é eliminado nas fezes. Ele vai lá no fígado, habitualmente ele só vai fazer quadros agudos. Agudo só para o pessoal ter ideia, é como dengue. Não, é dengue, é como ter gripe, são quadros agudos. Começa, tem um período muito intenso de sintomas e depois cura espontaneamente. Então, a hepatite A é assim de maneira geral, sobretudo nas crianças. Ele complica bastante se a pessoa não teve na idade infantil e pega na idade adulta. Se ela tivesse vacinada, seria um efeito melhor. Se ela tivesse vacinada, e o Brasil tem essa vacina disponível no nosso programa, mas até uns 20 anos atrás, o que se preconizava era a vacina natural, ou seja, o Brasil hoje tem apenas 50% dos seus municípios com saneamento básico. Esse saneamento básico, onde mais falha, é na parte de esgoto.
Sim. Muitos têm ainda água potável, mas imagine você, isso que eu estou falando, isso é uma barbaridade. Isso é uma anomalia do sistema, né? E aí é óbvio que tudo que se transmite pelo esgoto, e nós temos muito contato com o esgoto, mais do que a gente acha que tem, você vai ter precocemente criança brincando, criança se expondo. Então, 97% das crianças até os anos 80, 90, já com 5 anos de idade já tinham se infectado com hepatite A. Isso resolvia o problema, né? Mas claro que a gente vai escalando todas as nossas ambições civilizatórias. E aí a gente começou a vacina e o que se faz. Mas tem muita gente, por exemplo, alguém que nasceu aqui em Brasília ou no Rio de Janeiro, nas áreas da classe média, né? Não nascendo nas favelas, nas periferias. Tem saneamento básico garantido. E aí você pode não ter tido nunca exposição ao vírus da hepatite A. E aí você vai em algum lugar que tem algum problema de esgoto e pega isso com 40 anos. Isso. Aí a situação complica um pouco. Complica um pouco. Inclusive, a Maria Aparecida, que trabalha em um hospital de transplante, é um dos maiores causadores de insuficiência hepática fulminante que precisa de transplante. Então, uma coisa que é muito banal na infância pode ser colocar como um grave problema quando a gente pega na idade Isso é adulta. hepatite A? Só A. Esse é Só A. Por causa da idade da pessoa. Tipo, pegou hepatite A com mais de 40 anos, os efeitos são piores. Mas geralmente 1%, né, Davi, que complica. Mas na idade adulta pode complicar bem até 10%. Mas até 10%. Se esse adulto foi vacinado antes... não, ele não vai pegar. Não pega. Ou se pegou quando criança. É uma vacina que está disponível, como o doutor Davi falou. Então, ele fica... Então, pessoas, olha aí, medicina dos viajantes, vamos lembrar da nossa colega, a doutora Tânia Chaves, uma referência brasileira em medicina dos viajantes. Temos que consultar, de preferência, um médico infectologista especialista na área para fazer um aconselhamento antes de viajar. Porque alguns países, cada vez mais cresce aí a indústria das viagens exóticas. Então, saber que viagens, para que lugares você quer ir, e se ali não tem hepatite A e você nunca foi... uma viagem exótica? Índia. Olha, um exemplo de uma viagem exótica é ir para Belém do Pará e você ir na periferia, tá? Ou ir para Salvador. Não muito longe. Salvador. Ir para Salvador periferia. e não Mas olha, ficar deixa eu defender em Salvador. Ondina e o Farol da Barra, deixa eu né? defender Ou minha você... cidade. Ou você... Não, vamos aqui no Sol Nascente, enfim. Deixa eu defender minha cidade, que a gente ainda está na hepatite A, mas Salvador é um exemplo muito benfazejo de um programa que aconteceu ali nos anos 90, talvez 92, governo Paulo Souto, se eu não me engano, não estou fazendo propaganda política, mas eu era jovem e... Uma jovem soteropolitana. Soteropolitana, e tivemos o Bahia Azul, um programa, e esse programa ele mudou a realidade baiana. O doutor Raimundo Paraná fala muito disso, porque na Bahia eu não cresci em favela, eu fui uma jovem privilegiada, né? O doutor Davi sempre fala que eu sou burguesa, e eu fui privilegiada, mas eu tive hepatite A com 10 anos de idade, eu fiquei bem amarelinha. Quem me reconheceu assim foi uma vizinha, bem atenta, que ela falou, você está amarela. E naquela época era uma maravilha ter hepatite A. Por quê? Porque a gente só podia comer doce e tomar sorvete. Então a gente torcia. E não ia para a escola. E não ia para a escola, ficava em casa, na cama, né? E só comendo doce e tomando sorvete. E aí... eu tive com 10 anos, né? E eu não era uma da população desfavorecida. Por quê? Porque a gente ia pra praia e pegava hepatite A. Olha só. Então, assim, o sistema de esgoto em Salvador, ele era muito precário. Céu aberto, né? Tudo desagava, a gente ia muito... Desaguava ali, na praia do Jardim de Alá. Eu morava na Pituba e tudo. Então, acontecia tudo isso ali. E a gente ia pra praia, adolescente ali, praia de Cocobite. E pegava hepatite A. Só que não era Cocobite, de Orlando. Era Cocobite mesmo. Desculpe o trocadilho. Mas a gente pegava. E depois desse programa de saneamento básico, que foi muito bem estruturado, caiu drasticamente. Foi feito um trabalho com o Dr. Raimundo Paraná, um trabalho científico, que eles fizeram uma soroprevalência nas populações de 20 a 40 anos de idade, e caiu a sorologia para hepatite A, quem já foi exposto nos últimos anos, né, na mesma faixa etária,
Não se vê mais. Não se vê mais. Então, precisa vacinar para hepatite A, precisa fazer... A palavra de ordem é testar, 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 testar. Se tiver oportunidade de fazer o teste, faça para todas as hepatites. Vamos para B agora, Isso. então, doutor Davi, conta para gente. Qual é a diferença da A para B? Então, a A é fichinha, porque a A é, né, papo, não sei o que e tal. A B já é bem mais complexa. Tem vacina para ela também? Tem vacina para hepatite B. É a mesma ou não? Não, é outra, mas é bom o que você fala, porque já existe coformulação de vacina de hepatite A com hepatite B. Tudo isso pensando muito no neném, né? No neném você tem a Hexa, que tem vários componentes exatamente para evitar as picadinhas, né? Que são muito traumáticos para as crianças. Mas o vírus da hepatite B provavelmente é o vírus mais complexo com o qual a gente lida. Porque ele tem várias formas clínicas, ele tem uma história natural que é bastante complexa, mas só para resumir, ele é um vírus que já não se transmite por transmissão fecal oral, que é essa que nós descrevemos para a hepatite A. Ele se transmite por outras formas, muito igual ao HIV. Estou colocando HIV porque as pessoas têm uma referência maior. Então, ele se transmite fundamentalmente de mãe para filho, transmissão vertical. Ele se transmite por compartilhamento de sangue e hemoderivados. Ele se transmite por contaminação de instrumental cirúrgico que não foi bem processado. Ele se transmite em relações sexuais. Então, é uma infecção sexualmente transmissível. E ele também pode se transmitir, se você não tem os cuidados dentro das instituições hospitalares, né? Então, um exemplo, hemodiálise, né? Onde você tem todas essas oportunidades de compartilhamento de sangue. Esse vírus, quando entra na gente, também vai depender da idade quando ele entrar na gente, né? Como a gente falou da hepatite A, que de criança é facinho e de adulto a coisa complica. Na hepatite B, se você pega ele por transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho, no momento do parto habitualmente, ou durante a primeira infância até os 4 anos de idade, ele se torna crônico em quase todo mundo, ou seja, não sai da pessoa. Por quê? Porque o neném não tem um sistema imune ainda bem estruturado, e aí aquilo que eu falei no início, há um entendimento. Enquanto o vírus está lá, se multiplica enormemente, mas não causa praticamente nenhum dano no fígado. O fígado não se inflama. É realmente um equilíbrio, entre aspas, isso tem outros detalhes, mas mais ou menos isso. Se você pega na idade adulta, e isso é o padrão brasileiro, que a gente pega muito como uma infecção sexualmente transmissível, na imensa maioria do país, exceto no norte, onde no norte pode acontecer transmissão vertical, aí você elimina 95% dos casos. O seu sistema imune é robusto, tal, elimina só 5%. Cronifica. Só 5% cronifica. Aí, essa é a grande variedade do vírus da hepatite B. E o vírus da hepatite B, ele pode estar em atividade, ele pode ficar silencioso, ele pode entrar em atividade de novo, e aí vai. A coisa é que, como é sempre silencioso, e a capacidade de transmissão do vírus da hepatite B é muito grande, nós podemos ter muitas pessoas ali infectadas que não sabem, como falou a Maria Aparecida. Testar, testar e testar. Essa é a palavra. Já isso está totalmente padronizado. O SUS tem teste rápido. Isso é feito na atenção primária. Isso deveria ser feito por todos os médicos na sua prescrição. Testar. O teste ele detecta mesmo com ela dormente, por exemplo? Ele não tem dormência nunca. Tá? Mas eu falo assim em atividade, que o senhor falou. Em atividade que você... Isso. Ele vai detectar ali. Todo o processo crônico, quando a gente estava falando antes do programa, tem essa característica. Aí é que você vê para que serve a saúde pública. Você tem que pegar ele antes de ter sintoma. Se um hipertenso tem sintoma, é porque infartou, porque teve um derrame, uma insuficiência renal, então se perdeu todo o tempo. Se um diabético tem sintoma, vai ter problemas de que perde um membro, fica cego, ou tem um infarto silencioso, enfim. É a mesma abordagem. Na hepatite B crônica, você tem que detectá-la antes de que ela evolua com um dano hepático que leve a uma cirrose, que é a perda da arquitetura do fígado, ou desenvolva também um carcinoma hepatocelular. Então, esse é o vírus da hepatite B. Qual é a grande vantagem? Nós temos uma vacina extraordinária. Então, no Brasil, a transmissão ela vem caindo de forma muito significativa, sobretudo nas grandes cidades. Porque, obviamente, nessas grandes cidades, né, se implementou muita política
dessa vacinação, que, como você perguntou, começa na infância, na sala de parto. A transmissão da hepatite B, então, ela é só pela via sexual? Como ela é transmitida? A maior parte dos casos no Brasil, porque isso tem padrões diferentes. Se você for na China, a maior parte dos casos é transmissão vertical, de mãe para filho. Se você for na região amazônica, notadamente nas populações mais ancestrais, entre indígenas, que estão na região amazônica, à beira dos rios, a transmissão é vertical. Também, mãe para filho. Então, mas nos centros urbanos, no Brasil, que está mais desenvolvido, nós temos a transmissão por infecção sexualmente transmissível. E aí a reboque, né, doutor Davi? Vem sífilis, vem HIV. Isso, é o pacote. Vem um pacote. É o combo. O combo. HPV, né? Por isso que o uso do preservativo ele é insubstituível. Então, não adianta, por exemplo, só aproveitando isso aqui, as mães e os pais que estão preocupados com o início da vida sexual dos seus filhos, que quer vacinar, e isso é louvável. Vamos vacinar HPV, vamos vacinar para hepatite B, vacinem. Mas orientem, conversem com seus filhos também sobre a barreira física, uso de preservativo, ok? Uso de preservativo. Hepatite B já explicamos bem. E a C? A senhora quer explicar? Só um pedacinho. A hepatite B crônica também tem tratamento. Isso. E é um pouco complicado chegar à conclusão de quem vamos tratar e quem não vamos. Mas o SUS tem todos os medicamentos disponíveis para tratar hepatite B. E agora, o Ministério da Saúde deu um salto na medida que agora simplificou ainda mais essa decisão, na busca de termos uma abrangência maior na hepatite B. Então, assim, são capítulos muito brilhantes que a gente tem nas doenças infecciosas e, notadamente, nesses recortes de hepatite, HIV, sífilis, onde o Brasil realmente tem um destaque internacional. Doutora Maria Aparecida, vamos lá para os próximos tipos, C e D. O que a senhora pode rapidamente explicar para o nosso ouvinte? Porque a conversa está tão boa e o tempo está passando. Não, então C, basicamente, nós temos um vírus que afeta de uma forma diferente da hepatite B. O B, ele entra no DNA, ele se incorpora ao DNA. Então, é difícil você tratar a B sem matar a célula. Por isso que o tratamento da B é mais difícil. Do vírus da hepatite C, ele não se incorpora ao DNA. Então, o tratamento para erradicar o vírus C, ele é mais fácil, digamos assim. Então, os remédios que nós conseguimos hoje colocar à disposição, desde quando, doutor Davi? 2015, e que estão aí, que o SUS deixa à disposição de todos de forma gratuita, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, ok? Eles estão aí para curar de forma funcional 90% ou mais das pessoas. Um tratamento excelente, bem diferente do que era no passado. A hepatite C se transmite mormente de forma compartilhamento de materiais perfurocortantes, como seringas, barbeadores elétricos, agulhas para quem faz uso compartilhado de seringas para uso de drogas. Foi muito comum na época ali da década de 70, aquele glucanergan, eu acho, que os desportistas em vestiários de futebolistas usavam para ter mais vigor, né? Era um vitamínico, usavam esse composto que era, na época se usava até seringa de vidro, e se compartilhava, muita gente acabou disseminando isso e ficaram com a doença silenciosa. Foi o caso, por exemplo, de um parente meu que usou glucanergan. Ele não usou droga injetável, ele usou glucanergan e viveu ali com a hepatite silenciosa por muitos anos. E quando a gente ficou sabendo, a doença já estava em formato de cirrose pela hepatite C e também um câncer de fígado, que é o hepatocarcinoma. Tentamos o transplante e, infelizmente, ele faleceu como o primeiro da lista. Ok? Então, a hepatite C, ela não é como a B, que tem vacina. Ela não é como a B, que 90% cura de forma espontânea. A C, ela é assustadoramente problemática, porque ela, na maioria das vezes, ela cronifica e gera esse problemão aí de precisar de um transplante. Enfim, e ela não tem vacina ainda, mas ela é tratável. E ela é detectável também? Ela é detectável, e é isso que a gente tem que lembrar. Gente, não tenham medo de fazer o exame. É melhor enfrentar esse medo. Eu estou mandando esse recado para minha irmã.
ok? É um exame de sangue? É O um que exame que é? de sangue simplérrimo que você pouco. faz. Ou seja, eu pergunto para vocês que têm medo. É melhor você saber que tem hepatite C e curar? Ou você esperar para lá na frente, daqui a 10, 20 anos, se deparar com um câncer ou cirrose, que só um transplante e, quem sabe, se sair bem de um transplante? E Reflita. transplante só é bonito na novela. Isso. Tá? Transplante só é bonito na novela. Você continua doente. Porque Exatamente. É um desafio. um desafio de ser um indivíduo imunossupressor, imunossuprimido, o resto da vida que ele... O É um transplante desafio. lhe dá. É um desafio. Não é lindo, não é E tirar aproveito, o cabelo assim, isso. ficar bonitinho. E aproveito para dizer, manicure, salão de beleza, Tatuagem. atenção, tatuagem, piercing, atenção com seus clientes, ok? Sejam, por favor, responsáveis pelos seus clientes que não levam seus próprios materiais. Cuidado com tintas que se reutilizam. Não pode. Tinta, o vírus fica ali 72 horas ou mais. Eles Na são tinta? resistentes na tinta, no esmalte. Ele sobrevive 3, 4, 5 dias. O B, o C. Até o esmalte, então Até tem o que levar o seu? esmalte, de preferência leve o seu alicate de unha, tá? Porque tem Palitinho de salões, laranjeira. existem salões que não são sérios. De preferência, leve o seu material, viu, mocinhas? Viu, mulheres? Tá bom? Brasília em particular, tem uma vigilância sanitária que se destaca no país. E uns anos atrás, que a gente, na Secretaria de Saúde, fez muita campanha com os estúdios de tatuagem. Então, via de regra, os tatuadores aqui são muito parceiros em termos de manter as melhores práticas para evitar as infecções veiculadas pelo sangue. Então, em Brasília, em particular, esse é um segmento bastante responsável. E a quantidade de pessoas que são atendidas, por exemplo, nos salões de beleza, ali se tem também uma dificuldade, porque, veja bem, como falou Maria Aparecida, todo e qualquer elemento perfurocortante contaminado de sangue, o vírus persiste por muitas e muitas horas, até dias, até semanas. A navalha do salão de beleza também, né? Do cabeleireiro, do barbeiro. Diferente do HIV, que todo mundo tem pavor e tal, o HIV é tão frágil Ele é que bobinho, ele não né? sobrevive. Uma agulha que cai aqui fica ali 3, 5 minutos com sangue de alguém portador, não vai ter mais HIV naquela agulha. O HIV sobrevive bem em líquido seminal, Ele né? Do sêmen. precisa sêmen, precisa mucosa com Mucosa com mucosa. Agora, o vírus da hepatite C não. E por isso é a sua importância epidemiológica nessa questão dos procedimentos, que a rigor é igual que o que se faz no hospital. Isso. Tudo aquilo que gera invasão de pele, Isso. cortar uma unha... É um procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico. Podólogos são cirurgiões. Eles são práticos. Por mais artesanal e por mais banalizada que a atividade possa parecer, né? Porque cortar uma unha, mas expõe a clientela e expõe ao servidor. Quem mais se contamina nessas fontes são os próprios trabalhadores. É uma doença ocupacional nesses trabalhadores. Isso. Porque eles não têm E que está sendo regulamentada. Está sendo regulamentada. Agora, se avançou muito no Brasil, realmente se avançou muito. E na medida que você vai tendo hepatite C controlada, você vai tendo menos hepatite C para transmitir, né? Então, assim, digamos assim, aquele pacote da onde podia sair hepatite C, você vai reduzindo. E ora por morte das pessoas que, como a Maria Aparecida contou, não conseguiram, ora porque você curou. Por isso que a cura é muito importante, porque você vai diminuindo a fonte, que é aquele reservatório. E a senhora, quando vai num restaurante, como é que a senhora se comporta com a prevenção para não pegar nenhuma hepatite quanto aos talheres, por exemplo? Não, mas aí seria no caso da hepatite A e E, né? Que são bem parecidas. Até para encurtar aqui que a gente está com o tempo estourando, não precisamos nos aprofundar tanto na E, é importantíssima. Muito pouco falada, mas muito estudada. A A e a E são de transmissão fecal-oral, mas os restaurantes trabalham com altas temperaturas para processar os seus utensílios. Então, os vírus não toleram, eles morrem sob altas temperaturas. No dia que a gente pegar... Não, mas atenção para os crus, né? Os crus. É um problema. Se um restaurante de comida crua tiver um caso
que vai ser notificado, vai chegar na notificação de um caso de hepatite de transmissão fecal-oral, ou mesmo de salmonela, outros agentes que estão ali, isso vai dar um problemão, pode ser até fechado. Então, eles têm que ter um controle de qualidade rigorosíssimo. E a vigilância, como o doutor Davi falou, a vigilância no DF, ela é bem atenta, ela está bem... Comidas cruas, eu lembrei da comida japonesa, por exemplo. A comida japonesa massificou tanto, né, que isso era um segmento muito até exótico. Hoje, mas não é. E não tem registro dessas transmissões de doença que se transmite por alimento ou doença acídica. Eu acho que aí o fundamental é a questão civilizatória da fé. A fé tem duas palavras, que é a confiança, que se deriva de fé, e a fidelidade, as duas. Né? A fidelidade é um pouco mais complexo, a gente vai entrar nessa seara. Ele é nosso filósofo, o doutor Davi é o nosso filósofo. Mas a confiança faz parte, assim, eu estou aqui porque confio que eu sou um comunicador, que eu sou uma instituição, vai que eu estou aqui na coisa mais horrorosa do mundo, mas não é. Então, essa construção da confiança na rede de processamento de alimento e de tudo que a vigilância também constrói junto, isso funciona nas grandes cidades. Né? Agora, quando você começa a ir para áreas periféricas, depauperadas, onde não chega o Estado, porque o Estado não entra, né? Até porque nem tem pessoal qualificado para entrar, aí as coisas vão se juntando e aí vem os círculos viciosos, né? Que aí pode acontecer. Mas, via de regra, há já assim, uma fidelidade às boas práticas, né? Por mais que às vezes entre lucro e boas práticas tenham conflito, a moral e a ética acabam tendo mais importância e a fidelidade às boas práticas prevalece. Doutora Maria, por favor. Faltou a delta, né? A delta faltou que é bem, a delta. Essa é uma grande incógnita. A hepatite D, a delta. A delta precisa da B. Ela é dependente da B. É uma evolução da B? Não, na verdade, ela está ali na região amazônica e ela é dependente da B para sobreviver. Então, se você controla a B, a delta não vai sobreviver. Delta só não me lembrou da Covid também, que tem uma variante delta, não teve? Sim. Quer falar um pouco da delta, Davi, para encerrar? Porque ele é um vírus incompleto. Você sabe que vírus nem vida né? Então, assim... Vírus não é vivo. Não é vivo. Né? Imagine se fosse. Se você deixar aqui um vírus, ou ele desaparece, na maior parte das vezes, se permanecer viável, vai ter um vírus só. Tá? Ele não vai se reproduzir. Agora, se você deixar aqui uma bactéria daquelas que a gente trata nos hospitais, ela cria aqui um biofilme. Se você deixar, se você não limpar e entrar aqui 24 horas depois, você pode encontrar um tapete de bactérias. E voltando ao delta, a delta é um vírus incompleto, então ele nem isso pode fazer autonomamente. Ele depende da máquina do vírus da hepatite B para ele existir como vírus. São interações bem interessantes. Defectivo. Ele é extremamente patogênico. É uma o que é patogênico? Então, ele é extremamente devastador. Isso. As infecções pelo delta são terrivelmente malignas. Evoluem rapidamente para cirrose, promove câncer de fígado, não tem tratamento eficaz. E é uma doença, só para vocês terem noção. O vírus de hepatite C hoje se calcula uma estimativa de em torno de 55 milhões de pessoas infectadas no mundo. Para o vírus de hepatite delta, a última estimativa é em torno de 77 milhões. Todos nós falamos de hepatite C. Agora, de hepatite delta, a gente fala ainda com essa noção de exótica, de que ela está contida na Amazônia ou nos países europeus XYZ. E na realidade, a gente tem realmente uma nuvem escura ali. A gente não está sabendo hoje, 2023, onde que está essa hepatite delta. Também há várias casos iniciativas. Aqui no DF? Então, no DF, essa pergunta, se eu disser que não, estou mentindo. Se eu disser que sim, também. Por quê? Porque os dispositivos de procura, eles ainda ficam com aquela história, não, mas está só na Amazônia. Só que vamos lembrar que a fronteira agrícola, que destruiu a Amazônia e continua destruindo, ainda bem que diminuiu, mandou pessoas para a Amazônia a dar de pau, na ordem de milhões de pessoas. Os grandes projetos de hidroelétrica, a coisa horrorosa do garimpo,
a mineração clandestina e sem clandestina. A coisa horrível da devastação ambiental entrou nesse território onde supostamente o vírus da hepatite delta estava lá quietinho. Será que ficou quietinho? Pode até ser. Mas essa resposta está sendo procurada também. Existem iniciativas no Ministério da Saúde. Cientistas. E muita pesquisa, que sempre tem uma grande barreira, porque como é uma doença que a gente acha um nome horroroso, chama de negligenciada, porque na verdade a doença não é negligenciada. Quem é negligenciada é a população que a sofre, que é abandonada. Mas tem coisas muito simples, né? Então, por exemplo, todas as pessoas que são testadas para hepatite B e forem positivas, poderiam fazer o teste de hepatite delta, para a gente ter uma ideia se essa pergunta que você me fez... Da soroprevalência, a gente que é vê isso que você quanto está é que é. Então, isso está... o próprio professor Paraná, uma pessoa que é uma autoridade que promove muito isso, a gente está nesse agito. Isso é uma das coisas que nos deixa muito angustiados nesse momento em relação com as hepatites virais. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Vamos partir para as considerações, para os conselhos finais. Começo com a senhora, doutora Maria Aparecida Teixeira, médica e infectologista do Agarram, do Hospital de Base e mestre em doenças infecciosas pela UNB. Como podemos encerrar essa participação, esses conselhos? Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Fico imensamente feliz, honrada, sobretudo de estar participando pela primeira vez de uma mesa aqui com o meu colega, amigo, Dr. Davi, uma referência para mim. E eu gostaria de terminar aqui pedindo para as pessoas testarem. Mas chega no posto, eu quero testar ou Exato. tem que ter um acompanhamento médico? Exatamente. Não tem nenhuma burocracia? Nenhuma. Porque tem que pegar o pedido médico. Não tem isso. Não. Aqui na rodoviária do Plano Piloto existe um centro de testagem anônima. Não testa só para hepatite, testa para HIV, eu não sabia testa para disso. CTA, é um centro de testagem anônima. Na W3 também pode testar, Davi? Agora mudou lá para W3. Então, né? mudou para W3. Pode dar o endereço, Davi? Pode. Pode falar. É onde eu trabalho, Centro de Especialidade em Doenças Infecciosas. CEDIM. 508, 509 Sul. 508, 509 Sul, W3, gente. Vai lá e testa. Só falar, eu quero testar para todas as doenças infecciosas possíveis de serem testadas. De graça. Sim. SUS. Todo cidadão brasileiro tem. Vou fazer uma visita lá para o doutor Por favor, Davi. isso, vai lá, o doutor Davi está lá ralando. Então, assim, testar. E outra coisa, abram a cabeça para a vacina. Por favor, não embarquem nessas fake news que, infelizmente, esse período obscuro da pandemia nos trouxe, como se já não bastassem as perdas humanas, a gente passar por toda essa obscuridade, tá bom? Então vamos testar e Obrigado vamos vacinar. mais uma vez, doutora Maria Aparecida. Agradeço também ao doutor Davi Urbaez, presidente da Sociedade de Infectologia do DF, membro do Comitê de Hepatites Virais da Sociedade Brasileira de Infectologia e também infectologista no Centro de Doenças Infecciosas do Distrito Federal. Doutor Davi, muito obrigado. Primeiro, assim, parabenizar porque vocês deram o que a gente precisa, tempo. Isso. E, felizmente, a mídia hoje, ela dá tempo reduzido para problemas complexos. Então, não há nenhuma intenção de educar. A educação precisa de tempo. Então, de descontração, de um bom perguntador, como você foi. Em segundo lugar, agradecer demais estar com a Maria Aparecida. Nós somos muito suspeitos, né? Uma pessoa que eu admiro, que a gente tem uma história juntos de mais de 20 anos, que o marido não me escute. E, de novo, vamos ser redundantes, porque a redundância é uma grande ferramenta pedagógica. É testar. O nosso SUS tem a melhor tecnologia de testagem, que são os testes rápidos. 20 minutinhos, você sabe se é negativo ou é positivo. As nossas instituições de estabelecimento de saúde, ela tem muita mística. Nossa enfermagem está sobrecarregada, nossos médicos estão sobrecarregados, mas se você chegar numa unidade básica de saúde, olha, eu quero me testar para hepatite HIV e sífilis, vão procurar o teste, porque ainda a gente pertence a essa geração, aos trancos e barrancos, que resolveu o problema de saúde pública. Então, na atenção primária de saúde, você vai encontrar pessoas assim,
maravilhosos. Eu lhe recomendo ir no UBS. Você vai ver muita deficiência? Vai. Mas você vai encontrar um enfermeiro, vai encontrar um médico, vai falar, Sérgio, aguarda aqui que eu vou procurar, já vou fazer o teste teu, tá? O endereço lá do centro de testagem? Esse fica agora na W3 Sul, Sim. na 508, 509 Sul. Isso fica na frente de um posto de ônibus, então basta chegar lá. Horário de atendimento? Tem Horário que ir em jejum? Não, nada disso. Nada de jejum, nada disso. E alguns outros postos, Davi, está testando? Nas UBS. Nas Isso está UBS. capilarizado em todas as unidades básicas de saúde. Às vezes pode ter alguma falha aqui, uma falha acolá, mas são pessoas que são extremamente militantes dessa busca de todas essas doenças com testes rápidos. E os médicos devem todos, e isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, na prescrição de exames, pelo menos uma vez na vida, todo adulto deve fazer o teste de hepatite C, o teste de hepatite B, o teste de HIV e o teste de sífilis. Isso é uma das grandes estratégias na busca de controlar essas ginecologistas, médicos de família, pediatras, cardiologistas, ortopedistas, por favor, peçam. Homeopatas, ortomoleculares, por favor, peçam. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando que você, ouvinte, pode assistir novamente, futuramente. Essa entrevista vai estar separadinha para você no canal da Rádio e TV Justiça no YouTube. Obrigado a você que nos acompanhou. 11h02. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Está chegando aí o Felipe Seabra com Capital do Rock. Um excelente fim de semana e até segunda-feira.